Olá, eu sou Marcos Gonçalves e este é o seu Café com Deus. Vamos tomar o nosso café juntos e aproveitarmos essa oportunidade e refletirmos em mais uma porção das Sagradas Escrituras. Muito bem. O tema de hoje: um gesto de amor e compaixão. O texto que nós separamos trata-se de uma parábola, a parábola do bom samaritano, que está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, e vamos considerar a título assim de aprendizado nesta manhã, de reflexão, o verso de número 33. Diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Certo samaritano que passava pelo caminho, vendo-o, compadeceu-se dele. Muito bem. É uma história fantástica, uma parábola que traz em si mesma muitas informações para a nossa vida cotidiana e também para a nossa vida espiritual. Mas nós não vamos aqui entrar nos detalhes propriamente dito desta parábola. Vamos nos ater apenas à importância e o significado tipológico dos seus personagens. Muito bem. Mas para tanto, você precisa entender o que estava acontecendo. Certo doutor da lei fez uma pergunta para Jesus, tentando constrangi-lo diante das pessoas. E para responder à pergunta, Jesus começa a contar esta parábola. E ele diz que um certo cidadão descia de Jerusalém em direção a Jericó, e no meio do caminho, alguns salteadores abordaram-no e deixaram ele meio morto, caído, agonizando pela estrada, roubou-lhe tudo o que ele tinha e foi embora. Acontece que, no versículo 31, diz casualmente, descia por aquele caminho um sacerdote, e vendo aquele homem agonizando pelo caminho, diz a parábola, passou de largo e não fez nada por ele. O verso de número 32 diz que, semelhantemente, um levita também passou por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem agonizando pelo caminho, na beira do caminho, passou de largo e não fez nada por ele. E aqui no verso 33, que é o verso que nós tomamos como base da nossa reflexão, meu amigo, diz que um certo samaritano compadeceu-se dele. Muito bem, o que significa esses personagens? Qual a mensagem que Jesus está transmitindo para nós? Primeiro, o sacerdote aqui, nesta parábola, representa todo o sistema religioso mundial. Diz que o sacerdote passou de largo e não pôde fazer nada por aquele cidadão. Isso significa dizer que a religião por si só não pode resolver nossos traumas, não pode nos amparar espiritualmente. Nos momentos mais difíceis, ela não pode fazer nada, ela não pode transformar exatamente o coração e a vida do ser humano. Por exemplo, nós temos inúmeras religiões no mundo e existem pessoas ainda maldosas que, em nome de tais religiões, tentam guerrear contra outras e destruir a vida das outras. Tudo isso em nome da religião. Então a religião não pôde resolver o problema da ignorância, da falta de amor, da falta de carinho e transformar o coração das pessoas. Diz que o levita também, ao passar por aquele caminho, não pôde fazer nada. O levita que representa toda a lei mosaica da época do Velho Testamento, toda aquela liturgia, toda aquela maneira de se apresentar, todas aquelas regras. A lei não pôde fazer nada, porque a lei, ela simplesmente apontava o erro, mas não dava condição ao ser humano de fazer aquilo que era certo, ou aquilo que é certo. Não dava ao ser humano forças suficientes espirituais para agir de maneira correta, apenas apontava o erro. Então, o levita aqui, que passou de largo, representa a lei que não pôde também transformar a vida do homem e fazê-lo uma pessoa melhor. Mas no verso 33, aparece um bom samaritano. Por que Jesus usa exatamente a figura de um samaritano? É uma longa história que eu não vou contar aqui, mas aqui, na época de Jesus, ainda havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. E Jesus usa a figura de um samaritano
para cutucar a ferida, para mostrar o outro lado da moeda, para dizer para eles que, embora eles não davam nada para os samaritanos, aparece um bom samaritano que tem um coração amoroso para resolver o problema daquele cidadão. E esse bom samaritano aqui, ele representa Jesus. E quando esse bom samaritano se aproxima e vê aquele homem caído à beira do caminho, ele se compadece deste homem. E diz que ele se aproxima dele e a primeira coisa que ele faz é deitar vinho sobre as suas feridas. Ou seja, o vinho antisséptico para matar as bactérias. E este vinho também, no lado espiritual, representa o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário para curar os nossos traumas e as nossas feridas espirituais. Depois dele deitar vinho nas feridas, diz que ele passa o óleo, o azeite cicatrizante, o azeite para anestesiar, para trazer conforto naquele momento difícil daquele cidadão. E o azeite, para quem conhece um pouquinho da Bíblia, sabe que em muitas passagens ele representa o Espírito Santo de Deus. Ei, meu querido, o bom samaritano que é Jesus, ele veio, derramou seu sangue para curar as nossas feridas espirituais, mas também ele prometeu enviar o outro Consolador, que é o azeite, que é o óleo, que é o Espírito Santo, para nos trazer consolo nas nossas vidas diante das dificuldades. Este homem estava meio morto. Este homem à beira do caminho pode representar eu e você diante das nossas fragilidades, diante da nossa vulnerabilidade ao encontrar com as forças do mal. Porque esses salteadores na parábola representam as forças do mal. As forças do mal que quer tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa força de viver, que quer roubar-nos a nossa esperança. Mas existe um bom samaritano, chamado Jesus, que veio e apareceu no nosso caminho, e ele está hoje te dizendo: meu filho, ainda há esperança. Este gesto de amor deste bom samaritano salvou a vida daquele homem. Ele curou as feridas, ele consolou aquele homem e pegou aquele homem que estava meio morto à beira do caminho, colocou no seu cavalo, na sua carruagem e levou para uma estalagem. O bom samaritano, ele não quer apenas, tão somente, prestar os primeiros socorros na nossa alma, na nossa vida, mas quer também nos colocar no lugar de alegria, de conforto e de proteção. E um dia ele voltará para nos levar, para estarmos junto dele para sempre, porque assim ele prometeu no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1 a seguir, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Pois na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou e voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Interessante dizer que este bom samaritano, quando ele pega este cidadão e leva para a estalagem, ele diz para o hospedeiro: olha, cuida deste cidadão para mim, e eu vou te dar certa quantia de dinheiro, e quando eu voltar, vou te retribuir tudo o que você gastou com ele. Este bom samaritano, que espiritualmente é Jesus, ele quer fazer isso em nossas vidas. Ei, meu querido, ei, minha querida, eu não sei em que situação você se encontra, nos traumas da vida, nas desilusões, nas lutas que você tem passado, mas saiba de uma coisa: o bom samaritano que é Jesus, ele está bem pertinho de nós para nos reabilitar na fé, para nos encorajar, para nos levantar e para curar as nossas feridas e para nos consolar diante das tristezas desta vida. E um dia ele voltará e estaremos juntos com ele para sempre. Receba esta palavra no seu coração e entenda que, em muitos momentos da vida, às vezes nos encontramos à beira do caminho, meio morto nas nossas desilusões, mas o bom samaritano chegou para nos dar vida e nos dar saúde. Mesmo que em meio a essa pandemia mundial, as pessoas e as nações
e as grandes empresas farmacêuticas e os laboratórios estão correndo contra um tempo para tentar descobrir uma cura e uma vacina contra a Covid-19. Mas a maior cura não é a cura física, a maior cura é a cura da alma. A maior cura é saber que nós temos a vida eterna e que temos um Deus poderoso que zela por nós em todos os momentos. E se, por acaso, nós partirmos desta vida, sabemos que um dia encontraremos com Ele na glória, estaremos para sempre com Ele, e no dia da ressurreição ressuscitaremos, como diz a sua palavra. Então console a tua alma e deixe o bom samaritano agir em teu favor neste dia de hoje. Ore comigo nesta manhã. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque em meio a esta pandemia, em meio ao caos que está ocorrendo no mundo, temos certeza que o Senhor, que é o bom samaritano, já nos encontrou, já nos ajudou e já nos fortaleceu a encarar este mal. E sabemos que o Senhor está conosco para sempre. Muito obrigado. Abençoe este meu amigo, esta minha amiga neste dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um excelente dia. E saiba de uma coisa, o bom samaritano cuida de você. Ele te ama e ele quer ver você feliz e alegre nesse dia de hoje. Não se esqueça de se inscrever neste canal e compartilhar também este vídeo. Deus te abençoe e um forte abraço no seu coração.